Sejam bem-vindos a mais um Tripla Visão. Hoje um dia muito especial porque vamos falar de algo que todo mundo tem, que é medo. Como é que você age em relação ao seu medo e se comporta em relação a ele? E mais uma vez estamos aqui eu, Tito Belo, Letícia Ramos e Andréa Belo. Muito bom. E vamos falar também sobre fobia. Medo e a diferença de medo para fobia. Bom, eu sou psicóloga clínica, Andrea Bello, atendo casais, famílias e também trabalho com traumas individualmente. Eu sou Letícia Ramos, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e gestão emocional. E eu sou o Tito Belo, como vocês já sabem, eu sou terapeuta metafísico transenergético e também junguiano. Eu acho importante a gente frisar que o Tripla Visão, ele vem exatamente para a gente debater assuntos que são do nosso cotidiano, exatamente para trazer soluções para essas questões. E cada um de nós, a partir da sua própria vivência e da sua própria abordagem clínica, terapêutica, psicológica, traz aqui o seu próprio parecer para que a gente agregue, some até nas divergências, né? E contribua com a sua reflexão, com as suas possibilidades aí em casa. Bonito. Vamos começar com o medo? O medo, ele é uma emoção básica. Todos temos, como você falou, né? Sim. E o medo, ele nos protege quando ele está na sua dosagem ideal, digamos assim, né? E quando a gente, então, se encontra nesse episódio, nesse momento de medo, nós ativamos, então, o sistema de luta ou fuga. Então, estamos Uhum. numa situação que nos dá medo, que nos provoca medo, e logo o nosso sistema nervoso mostra pra gente, ó, o que que você deve fazer. Vai lutar ou vai fugir? Ou vai paralisar também? Por exemplo, tá passando um carro aqui na Paulista e a gente faz o quê? Ó, o sinal tá fechado, tenho medo, não posso passar. Tem que esperar ele passar. Logo, vou parar. Ou tá vindo um carro muito rápido e eu tô atravessando. O que que eu vou fazer? Preciso correr, porque senão ele vai me acertar. Então, ele tá na nossa vida o tempo todo e ele nos protege o tempo todo, né? Esse medo que você está citando, esse é um medo que protege, super existente no cotidiano, ele para mim devia ter até outro nome, porque quando a gente fala desse medo, ele é tão diferente daquele medo da vida, é Uhum. tão diferente daquele medo de se posicionar, é tão diferente do medo de ser, é tão diferente do medo de existir, o medo de se relacionar, não é verdade? Sim. Esses medos que a gente fala quando a gente está no cotidiano da rua, eu tenho medo de leão, tenho medo do cachorro, eu tenho medo de, né, atravessar, não vou atravessar marginal. Esses medos, eles são tão diferentes que eu acho assim, eu brinco, né? Devia até ter outro nome, porque É, fala. Não, mas é isso mesmo. O que é o medo, né? Então, é interessante quando a gente fala, tem alguns pesquisadores falam isso, que o medo é uma emoção básica, Básica. né? E alguns, eu gosto mais desta forma, que é uma resposta emocional a um sinal de ameaça. E aí, olha que interessante. Hoje, antes de vir para cá, eu não consegui buscar da onde vinha a pesquisa, mas foi lançado numa conta de bastante porte. Fizeram uma pesquisa com bebês. E comprovaram, impressionante, eles até falaram, antes que você surte, as crianças estavam em perigo, em segurança, desculpa. Uhum. Tinha cobra, tinha uma série de estímulos. Uhum. E qual era o estudo? Você chegou a ver Vi, isso? vi. O Muito boa. estudo era, de verdade, o ser humano, como resposta inata, ele tem medo, né? Ele reage como medo à ameaça de altura e barulhos altos. Todo o resto seriam coisas criadas pela nossa cabeça como possíveis Eu não ameaças. vi, não conheço essa pesquisa, me explica. Porque eles colocaram crianças junto com, você falou cobras, que Sim. mais? Tinham coisas, Cobra, bichos, tinham era... coisas, tinham brinquedos, tinham. Eu acho que eles usaram estímulos sonoros, eu acho que Uhum. tiveram estímulos também que não eram materiais, até porque o medo ele é, né, provocado por estímulos E tem auditivos. medos que são aprendidos, né? Eles Então, são aprendidos. Por exemplo, o da cobra. Nós, com a nossa vivência, a gente vai aprendendo, não, a cobra, se ela picar, ela vai causar danos. Só que da natureza humana, a experimento mostra que os bebês, naquele momento da vida, eles não conhecem o bicho cobra. Claro que aquelas cobras ali, não devia ter veneno e tudo mais, né? Só que os pais em volta, Ambiente controlado é, para ver a reação das crianças e a exato, reação dos dos pais. pais. Os pais em volta quase sim, polvorosa. estavam extremamente em medo, quase saindo correndo, né? Taquicardia, aquela coisa toda. E as crianças fazendo carinho na cobra, assim. E os pais, meu Deus do céu. Abraçava. É.
Porque ainda não aprenderam que aquilo aquele animal, ele pode provocar algo que possa ser irreversível, né? É. Então o medo ele é Que aprendido acho que é também. isso que você está falando, da diferença de uma coisa com a outra, né? A gente pode até To- questionar, Totalmente. mas eu também considero respostas emocionais a ameaças. E aí, o que é que a gente entende como ameaça Sim. é que é o babado, né? E Uma cobra é aí, uma ameaça? É. e aí a gente chega nesse Agressivo. outro andar, né? É um outro andar. Então a gente está falando desse medo dos bichos, esse medo do atravessar a rua, esse medo do que é claro e óbvio. E aí a gente entra no medo do desconhecido para a vida. Uhum. O medo, quando a gente está nesse primeiro andar, como você diz, um medo aprendido, é um medo conhecido. A cobra pode te picar, o carro pode te atropelar. Isso é factual. Então, quando a gente passa para outro andar, o factual ele passa a ser ilusório. E eu entendo esse factual, quer dizer, e eu entendo esse ilusório como factual, o que não é. E aí a presepada começa a acontecer. Ativam sistemas do corpo. Então eu vou me defender daquilo que eu acho. Eu não vou me defender daquilo que é fato, daquilo que eu acho. O que vai ser de mim? Eu vou ter medo desse novo emprego, eu tô com medo desse relacionamento, eu tô com medo de ser quem eu sou, eu tô com medo de dizer não para aquela pessoa, eu tô com medo de me envolver com tal assunto. Então esse medo no se relacionar, ele é simplesmente eu coloco algo que é ilusório como factual. E eu adoro, eu tenho que falar aqui a frase do Calunga. Calunga, para quem não sabe, Calunga é um espírito que foi do falecido Gasparetto, né? Ele era um mentor do Antônio Gasparetto, e o Calunga dizia uma frase muito legal, que é: se você tem medo de algo, você já está nesse algo. E eu pensava muito a respeito disso. Então, se eu tô com medo de enfrentar uma situação nova, eu já trouxe esse revés para dentro de mim. O medo significa eu coloquei dentro de uma ilusão um fato não existente negativo já para dentro de mim. Ou seja, se eu tô com medo do algo, eu já estou nesse algo. E é esse o medo que paralisa, é esse o medo que te congela, é esse o medo que faz com que você patine na vida, patine nas coisas, patine nos relacionamentos, patine nas suas decisões e principalmente patine em ser quem você é ou quem você precisa ser para si mesmo. Uhum. Até para exemplificar, né? A gente, vocês sabem, eu também sou formada atriz. E o Stanislavski é um grande estudioso do teatro. E eu acho importante, só para exemplificar o que você está trazendo, muito do que ele fazia para cerne de interpretação era usar o e se. Então, Letícia, e se você tivesse diante de um leão, como você reagiria, né? Por quê? Porque exatamente trazendo essa ideia que faz, né, uma ideia, uma imaginação, uma visualização que faz com que o corpo reaja de uma forma mais automática àquilo, né? Aquela ideia. E o medo é a mesma coisa. Então, quando você diz, eu tô com medo de que eu chegue naquela festa e eu vá ser rejeitada. Opa, todo o meu sistema já fez. E se eu chegar naquela festa e eu for rejeitada, né? Como é que eu me porto? E é isso que você está falando. O corpo todo já se põe nessa situação. Esse exemplo que você trouxe do IC é muito importante porque às vezes você não precisa nem estar diante da situação de medo, mas se você ativa, quando você está diante de baratas, tem pessoas que têm tanta fobia à barata que já passa mal só de pensar em barata. E o que eu acho interessante também é deixar bem claro assim, o medo ele pode ser então funcional ou disfuncional. O funcional é isso que a gente falou aqui no começo já, que nos protege, né? Ele nos protege. Ou ele pode. E a falta de medo, ele também pode ser perigosa, né? Porque aí ele deixa de ter essa função de proteção. Então ele já começa a ser disfuncional. E outra maneira do medo ser disfuncional é quando ele sai do nível, então, de, digamos, consciência e vai para um nível já de irracionalidade, né? Que aí ele, às vezes, acaba sendo difícil de explicar o porquê daquele medo. Pode ser um medo aprendido, por exemplo. Um medo que eu tenho medo de cachorro, mas não sei por quê. Mas quando você vai investigar, tenho medo de cachorro, mas a minha tia tinha muito medo de cachorro e eu vivia com a minha tia e eu percebia que ela tinha medo de cachorro, então ela aprendeu que o cachorro é perigoso, né? Ou pode ser diante de uma situação mesmo, né? Um dia entrei num avião e o avião chacoalhou demais e desceu, teve uma queda brusca, mas eu sobrevivi, mas aquilo causou o trauma. O trauma, né? Isso, quando você fala em medo funcional e disfuncional, é isso que é bacana, porque quando eu falo do que tem um andar e outro andar, quando a gente fala do medo, o funcional e o disfuncional, ele existe nesse primeiro andar,
Ele existe dentro dessa vivência mais racional, dentro dessa vivência que seria mais Instintiva. instintiva. Essa funcionalidade do medo, ela precisa existir. E a gente, sem essa funcionalidade do medo, você vai enfiar a mão dentro da boca do leão, né? Então ele é funcional e disfuncional. Mas quando a gente sobe do andar, e aí é quando eu faço a brincadeira que devia ter outro nome, esse medo, quando a gente sobe de andar, ele passa simplesmente a ser desfuncional. Ele não tem funcionalidade nenhuma no momento em que ele apenas, então somente, faz com que você deixe de ser quem você é. Né? Eu gostei do seu exemplo. Você chega na festa e você tem um problema, você se aceita como você vai se relacionar dentro desse local e tal e tal. Quer dizer, o que esse medo ele faz com você? Então, eu podia até trocar esse nome, quer dizer, eu tenho dúvidas a meu próprio respeito sobre o meu posicionamento. Aí a gente começa a conectar as coisas, porque se eu tenho medo dentro de uma. Eu tenho medo de me relacionar, eu tenho medo de ser, eu tenho medo de estar, tenho medo de me posicionar em relação a algo. Então isso mostra o quê? Por isso que a gente até pode tirar a palavra medo da história. Eu não sei me posicionar em relação a algo que eu estou querendo atingir, em algo que eu estou querendo fazer. Portanto, ele passa a ser apenas um meio de proteção indevido de uma fraqueza, ou um vazio, ou um desconhecimento de si mesmo em relação à sua própria posição. E esse é o medo perigoso que nos abarca dia a dia e que nos impede de seguir em frente. Então, eu diria até que eu acrescentaria o que você está dizendo, que é uma questão de crença. O que eu penso sobre mim mesmo me coloca numa determinada posição e em determinadas possibilidades. Sim. E aí sim, a gente vai falar de medo como um equívoco. Inclusive, essa ideia de que o medo, e eu gosto muito dessa ideia, de que o medo é uma ilusão. Esse outro Sem andar, dúvida. ele parte até de Freud, ele tem um trabalho que chama-se, eu não li, tá, gente? Mas é um trabalho que chama-se O Futuro de uma Ilusão. Então, a ideia de que o medo é ilusório e disfuncional, ele parte lá de Freud, é interessante que a gente só pontue isso. Eu diria o seguinte, queria só acrescentar algumas coisas a isso tudo que vocês estão trazendo. O medo como informação. Se a gente pensa o medo como informação, agora eu vou falar a partir da sistêmica. Então, você falou, tem um medo que eu nem sei de onde vem, né? Por exemplo, de cachorro. E aí você fala do medo, que você fala, mexe um pouco com a minha identidade, com quem eu sou, certo? Vocês dois trouxeram isso. O que eu vou fazer com isso? O que a gente percebe quando a gente trabalha com sistêmica é que o medo, ele também é transgeracional. É uma marca, é uma informação do sistema. Então, quando a gente pensa o medo como instinto, opa, eu tenho uma ameaça diante do leão. Porém, na família, o que essa família, ao longo do tempo e das eras, enfrentou como ameaça? Aí a gente vai falar de Darwin. Né? Então, vamos pensar nos dinossauros para ficar bem fácil. Como é que cresciam os pescoços? O dinossauro, né, ao longo das eras, vinha no gen que ele precisava alcançar a folhinha ali para comer melhor e sobreviver melhor. Certo? É a mesma coisa com a gente quando a gente fala de gerações familiares. Opa, X fulano levou uma mordida de cachorro e lá na época morreu por causa disso. Isso fica como uma informação ao longo do tempo, de forma absolutamente inconsciente, isso é passado lá pela morfogenética, tem todo um trabalho que vai falar disso, não vou me estender, mas o medo como informação transgeracional e que a gente, às vezes, não acessa exatamente porque não é nosso diretamente, mas está nos nossos genes, está nas nossas informações, está na nosso instinto, que é um instinto diferente, não é só um instinto do corpo, mas é um instinto que vem lá da epigenética. E um exemplo, eu estava pensando em exemplos aqui para deixar bem prático também, né? Então eu pensei assim, já foi feita uma pesquisa e tem pessoas que têm mais medo de falar em público do que da morte. Então, exemplo desse medo de falar em público, o que está por trás, né? A gente pode até colocar aí um sinônimo, né? Esse medo igual a medo de ser julgado. Sim. Né? E aí ele vai trazendo mais clareza. Eu tenho medo de ser julgado. Para onde esse medo está me levando? Ele está, então, me protegendo ou me limitando? Né? E aí é isso. Você começa, então, a entender a fonte, a base desse medo para começar a fazer algum movimento. Trabalhar em cima dele. O medo, ele sempre. Eu resumo para mim de uma forma simples, que como eu falei, é o posicionamento. Porque o que a metafísica traz, né? Vocês estão já careca de ouvir eu falar isso, que a metafísica fala sobre a autorresponsabilidade em tudo que está acontecendo. Se eu estou num medo, num momento, seja como o exemplo que você deu, um medo de falar em público,
Eu volto ao medo de me posicionar em relação a algo que eu estou precisando ou querendo, né? Para que eu não precise fugir disso, para que seja natural para mim. Então, se eu estou tendo que fugir de algo, né, eu vou chamar de medo, não. Eu estou me defendendo de me posicionar em relação a algo. E eu não posso deixar de citar que dentro do que você falou como morfogenético, que, esse medo que vem, esse medo que faz parte de uma coisa mais sutil que você não sabe porque tem, né? Maior do que Que é um você. medo maior que você, que já vai se tornando uma fobia. Eu digo que esse medo tem uma relação muito forte com a sua necessidade energética. Energética, eu vou colocar como uma necessidade de você condensar isso para a sua personalidade. É o quê? Eu tenho medo de tal animal que tem uma característica feroz. Eu tenho medo especificamente de leões, tigres, tal, 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 tal. E eu coloco como você lida com a sua ferocidade, como você lida com as suas garras, como você lida com o seu poder de ser feroz. Ou seja, quando a gente traduz isso, somatiza para a personalidade, o que significa você ser feroz? Você defender o seu lado, defender seu posicionamento. Ah, eu tenho medo de certos insetos voadores. Eu tenho medo de quem voa, não gosto disso. Daquilo. Como anda a sua autoliberdade? Como você se posiciona em relação a esse aspecto seu? Por isso que eu digo, trazer isso do campo energético condensado para sua personalidade eu estou com despreparo para me posicionar em relação à minha liberdade. Eu tenho medo de borboletas. Como eu me posiciono em relação à minha liberdade? Ao meu voo. E se você começar a perceber, você vai achar as relações que existem entre esses medos, essas fobias, com a sua necessidade de força. Porque esses medos, eles têm uma representação de bloqueio de força. Uma força que existe em você e que não está sendo trabalhada. Entende? Eu tenho medo de algo relacionado à terra. Como é que eu trabalho com o meu pé no chão? Como eu trabalho? O que significa eu trabalhar com o pé no chão e condensar essa energia para minha personalidade? Opa, é eu trabalhar a minha estabilidade, é eu trabalhar o meu posicionamento em relação ao meu controle das coisas, ou fica tudo jogado para o ar? Eu não tenho chão, eu não tenho base. Então, trabalhar a base tem a ver com a terra? Trabalha a base. Tem a ver com o ar? Tem a ver com você querer voar? Você se dá liberdade? Você está falando uma coisa que é fundamental, assim, a gente pode até levar para o nível até do xamanismo, né? Que o xamanismo trabalha até muito com essa forma de percepção, até de identidade, como você falou, de posicionamento. E lembrar que exatamente o medo, ele é alimentado pela evitação. Então, o que você está dizendo já é uma coisa interessante no sentido de eu me aproximo do poder que essa coisa tem sobre mim. E assim eu talvez consiga ir me apropriando, né, desse lugar. Só para traduzir, que eu achei importante falar da evitação. Né? Evitar alimenta o medo. E só para completar, essa questão da fobia, né? O que é a fobia? Quando você falou da borboleta, é um medo desproporcional, em absoluto, em relação ao fato ou evento, né? Seja ele qual for. E aí sim a gente trata como transtorno psicológico, precisa de tratamento. Sim. E aí a gente tem duas questões. Uma delas é essa que a Letícia falou, só para pontuar. O medo que vem de um trauma, que é uma queda de avião, que é a mordida de um animal, que é, né, um acidente, atropelamento, e dali para frente um medo acontece, ou esse outro medo que vem, né, de qualquer lugar. E aí a gente tem tratamentos diferentes. Então, por exemplo, na TCC, a exposição àquilo que dá medo normalmente funciona bastante. Quando existe o trauma, o MDR funciona melhor porque existe essa marca. A exposição é delicado, né? Porque para trabalhar a exposição, a pessoa que procura um psicólogo que vai trabalhar com exposição, ela tem que reconhecer o medo, a fobia, e querer assim, não, eu quero enfrentar essa fobia, esse medo, né? Mas de novo, né? É diferença entre medo e fobia. O medo é algo que te protege e tudo mais. A fobia, ela já vai para um lugar irracional, algo que às vezes é difícil até de explicar. Então, quando a gente fala das fobias específicas, que é assim que chama o DSM-5, né? Fobias específicas, porque eu tenho fobia de voar, eu tenho fobia de aranha, eu tenho fobia. São vários tipos de fobia, né? A TCC, ela vai para essa exposição e ela que chama muito de sensibilização, né? E como é feita a sensibilização? A pessoa ela vai sendo colocada na situação.
Hoje em dia tem até os óculos de realidade virtual, porque como é que você vai trabalhar de sensibilização com uma pessoa que tem medo de avião, por Uhum. exemplo? Então tem como simular isso já, né? Então é uma maneira interessante de trabalhar, porque agora a gente já tem bastante recurso. Eu tenho que contar aqui, né? Eu tive um assalto à mão armada, nós tivemos, e um assalto à mão armada foi bem sério mesmo, porque era um lugar isolado, a gente estava saindo da praia, foi um lugar A gente tava isolado, com o nosso a filho, gente estava né? com o Murilo, e ele chegou com uma bela de uma arma automática grande, tal, ameaçou, botou a arma, ameaçou a gente, tal e tal, e depois disso eu fiquei com receio. Eu Não tenho ficou medo. com medo. Não, eu não tenho medo, tenho receio. Você ficou com o sistema de alerta. Eu acho que Sistema de eu gostei alerta desse nome ligado. também para medo, receio. O sistema de alerta Gostou, né? ligado. E aí, porra, a gente não saía na rua direito, olhava pros lados e ficava. É Era uma qualquer doideira. moto, né? Né? Uma doideira. Qualquer moto a gente ficava com Sim. medo. Aí, claro, aí a Andrea trouxe o EMDR, Uhum. né? Não foi ela diretamente que fez comigo, porque ela também estava precisando fazer. Nós fizemos o mesmo, tratamos a mesma, mas foi em apenas uma sessão. Uma sessão de MDR, eu tirei essa fobia que eu estava advinda desse trauma de ter Desligou, sido né? assaltado. A mão armada trocou essa memória por uma outra. Eu achei muito, muito bacana. É. Mas porque o cérebro, eu acho que merece um estudo, o cérebro até maior, que eu acho que não se chegou no lugar. Porque eu era, antes da Covid, uma pessoa que nunca tive medo de altura. Inclusive, sempre me enfiei em esportes de aventura, né? Fazer rapel em cachoeira, coisas muito altas, pulei de paraquedas, coisas assim, nunca tive problema. E depois da Covid eu comecei a ter medo de altura. Mas é um medo de altura que é diferente do normal. Eu subo em lugares altos, tudo bem, de repente, mas eu imagino um viaduto mais alto e eu tenho, meu corpo ele responde diferente. A Covid, ela trouxe uma mexida nos sensos muito, muito estranha. Né? Do mesmo jeito que, e eu já sabendo e considerando como os sensos atuam, a gente sabe que ela trouxe em algumas pessoas problema de olfato, né? Problema de paladar, trouxe algum problema de memória, trouxe problema de memória em algumas pessoas. Como é que isso? E aí então como essa cognição passou para um medo de altura, é Então, curioso para mim, isso é muito curioso. Então, o MDR tem bastante estudo do cérebro, inclusive é muito legal porque se faz a ressonância magnética antes do tratamento e depois. O cérebro se modifica. É muito legal porque a gente trabalha exatamente com as sinapses. E o medo, ele tem a ver exatamente com isso. Sabe o que ele vai gerando no corpo? Um estresse crônico e agudo, onde os sinais elétricos, eles se modificam dos extrínsecos para os intrínsecos. Tem uma deformação sináptica mesmo, quando a gente fica num medo extremo, gera estresse agudo. Não é brincadeira, não, tem que tratar. Agora, isso que você falou da Covid, talvez estudos, talvez daqui para frente, sobre esse antes e depois do Covid, seria até interessante pesquisar o que já tem, né? Porque aí envolve vacinas, envolve uma série de questões, né? De alteração do organismo. Agora, pela questão afetiva, o que você conecta com o Covid em relação a medo, de forma afetiva, né? Medo de perder, medo de cair, medo de desestruturação, Medo de morrer. medo de morrer, né? E aí a gente também tem essa cadeia do medo que é vivenciado por uma conexão com um afeto, ou até com pessoas, né? E falando da sistêmica, com pessoas que sentem muito medo ou sentiram muito medo por algum motivo, e esses filhos que nem sabem exatamente o que, por exemplo, né, do pai ou da mãe, enfim, começam a reproduzir, e não só pelo exemplo, mas pelo afeto. Você citou a Covid, e essa semana ou semana passada eu vi uma família que se encontrava ainda reclusa, com máscara, Ainda até hoje. até hoje. Até me arrepio agora de falar, porque imaginam que isso mexeu na pessoa, né? Imagina o medo que eles estão. Um medo. E aí teve a ponto de os vizinhos, porque isso não foi no Brasil, eu preciso até ver direitinho, assim, mas isso não foi no Brasil, e aí teve que ir, assim, pessoas fora, né, polícia, para ajudar essa família, porque eles estavam reclusos dentro de casa ainda. Então, é o medo de. Esse medo de sofrer, né? É um medo de sofrer que todos temos, e que esse medo que paralisa e faz acontecer isso. Esse medo de sofrer faz com que você sofra por viver, né? Não, e o duro é que já comprovou, né, que não era. A gente tinha medo de pegar nas coisas e tal, né? E já se comprovou que não era assim que se transmitia, né? E aí é que a gente vê como o medo, ele é um instrumento de manipulação, inclusive, né? Sempre foi. Como ele torna o nosso cérebro moldável e serviçal mesmo,
né, de uma crença. E aí a gente pode até puxar um pouco para a situação no nosso país, no Brasil, né, a situação que a gente está vivendo, sem tocar em pormenores, mas a gente está num momento de instabilidade, né, econômica muito grande, instabilidade política, instabilidade cultural, né, e aí a gente precisa pensar se a gente está contribuindo como indivíduos para propagar o medo ou propagar a firmeza, o positivismo, ações que levem a coisas mais produtivas, porque o medo dispara no corpo o quê? Luta ou fuga, ou seja, é ação. É uma ação. Então a gente precisa parar e pensar. Eu muitas vezes faço essa reflexão. Opa, eu fico com medo do que está acontecendo? Eu fico. Aí eu fico desesperada, por quê? Porque eu não consigo achar uma ação que resolva. Né? E eu falei, não, a ação que eu tenho que fazer agora é não ter o medo, é não acreditar nisto. Esse excesso de medo te deixa, então, nesse lugar, assim, sempre atento, né? O radar sempre ligado, e se você está sempre nesse estado, então, de atenção, existe aí um excesso de estresse no corpo, porque ele não descansa, né? Então, e esse excesso de estresse, ele vai gerar o quê? Pode chegar a ponto de um burnout, porque ele vai tomando conta de você e aquilo vai fazendo parte do seu dia a dia a ponto de você não se perceber mais fora desse medo, Isso né? aí, você chega na real paralisia. É? E quando você chega na real paralisia, o que está acontecendo é que você está vibrando nisso. E eu, dentro da metafísica, não posso deixar de citar isso. Quando você começa com o medo, você está entrando numa bola de neve em direção a essa paralisia, a esse estresse. Nada na vida nada na vida é estático. Nossa, isso eu falo desde que eu sou adolescente. Nada na vida é estático. Tudo é dinâmico. A vida é como se você estivesse sempre numa esteira. Se você para, você só acha que parou. Você está indo para trás, né? Você não parou, você está indo para trás. Então você escolhe, ou você está indo para frente ou para trás. Você nunca vai estar parado. Essa é uma ilusão de estar parado. Quando você para, você está indo para trás. E isso significa o que dentro do medo? Eu estou iniciando esse sentimento de não me posicionar em relação a algo. E vou dar o nome de medo. Você está começando a vibrar numa sintonia, fazer ressonância com frequências que estejam com ondas que estejam nessa mesma frequência. Se você vai sintonizar com essa sensação e com esse sentimento que está vindo de fora, de tantos outros campos, e aí o seu medo vai começar a aumentar. É muito simples de entender. O que é sintonizar com isso? Você vai olhar similares e falar, tá vendo? Tá vendo? Isso vai aumentando em você. E esse medo, ele vai se tornando real. E esse processo de tornar uma ilusão realidade é muito rápido. É uma bola de neve, é muito rápido. Portanto, o rumo em direção à paralisia, ele é rápido. Isso que eu digo, você não está parado, você está arrumando para trás. O que eu estou querendo dizer com isso? Você está arrumando em direção a esse estresse, a essa paralisia, porque a gente está fazendo ressonância, como eu já falei aqui várias vezes, ressonância, mesma fase, mesma frequência do que outras ondas que estão por aí. Qual tua porta de saída, então, para a gente começar a fechar esse... A minha porta de saída é: medo é ilusão dentro dessa faixa. Quando a gente está aqui na faixa de baixo, né, o medo ele protege, tá? Ele pode ser uma proteção ou ele pode ser simplesmente uma outra ilusão. Mas quando a gente está falando da faixa do comportamental em relação ao que é inconsciente, o medo ele paralisa sim. O medo paralisa. Então a minha mensagem é: se você tem medo de algo, é porque você já está nesse algo. Observe o tamanho da ilusão. E eu quero deixar, então, 2 perguntas. O que você tem deixado de fazer pelo medo? E se o seu medo, ele tem, então, te protegido ou tem te limitado? Bom, a minha porta de saída, né, é diretamente que você reforce as suas crenças positivas em relação a si próprio. Muitas vezes, se você for fazer uma lista de qualidades, né, positivas ou negativas a seu respeito, o que é que vai sair ali? Que saiam 2 ou 3 positivas. Normalmente, são as negativas as que vencem. Mas reforce com os fatos aquilo que você percebe. Eu sou eficiente, eu sou bonito, eu sou bom comunicador. Reforce e traga os fatos que comprovem essa realidade para você. E aí eu também deixo uma pergunta, né? Quais ganhos o medo tem trazido para a sua vida? O que é que ele faz que você, com o que ele contribui e o que ele faz você fazer? Esse é um ganho secundário. É importante que você confronte isto. Muito bem, porque quem sabe o que é, não tem medo de se misturar e de se posicionar. Uau, muito
Muito bom. não é? Então ficamos aqui com mais um Tripla Visão. Até o próximo.